Você já parou para pensar na influência que a opinião dos outros tem sobre a sua vida? Levar em conta a opinião das pessoas que estão ao nosso redor pode até ser benéfico algumas vezes, mas a verdade é que quando a gente se preocupa demais com a opinião dos outros, a nossa vida pode se tornar pesada e infeliz. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como filtrar e como lidar com a opinião dos outros sem deixar que essas opiniões acabem com a nossa vida. E por isso eu vou te dar 5 dicas para você lidar com as opiniões alheias e deixar a sua vida mais leve e feliz. Oi, meu nome é Gabriela Oliveira e nesse canal eu falo sobre minimalismo, sobre vida financeira saudável, sobre buscar uma vida mais leve. E eu acho que esse tema da opinião dos outros tem muita relação com o que eu falo aqui. Porque eu ouço muito, eu vejo muito aqui na internet, né, e com pessoas que eu convivo, eu vejo muito um julgamento muito específico direcionado a pessoas que escolhem viver o minimalismo, a pessoas que escolhem economizar para poder realizar sonhos, para poder criar uma reserva de emergência, ter uma vida financeira saudável. E eu vejo muito pessoas tornando as suas vidas mais pesadas por conta da opinião alheia. Então eu acho que vai ser muito bacana essa conversa aqui. E antes de falar sobre o assunto e dar as 5 dicas que vão ajudar vocês a lidar com essa situação, eu queria contar uma história. Na verdade é uma parábola, que talvez alguns conheçam, outros não, que é a parábola do velho e do menino. E a história é o seguinte: um velho, um senhor, já de idade, precisava vender o seu jumento para pagar algumas contas. Só que ele precisava fazer uma longa viagem até o comprador. Então ele resolveu levar o seu filho mais novo com ele, para que o fizesse companhia. E aí eles decidiram o seguinte: como a viagem é muito longa, nós vamos em cima do burro, vamos deixar o burro nos carregar até o destino final, até o comprador. E aí na volta, que nós vamos estar mais descansados, nós voltamos caminhando e em companhia, né? Em companhia um do outro. E aí eles começaram a sua jornada, começaram, né, a sua viagem. E aí no meio do caminho, parou um homem e começou a criticar o menino e o velho. Como pode? Como vocês podem fazer isso? Coitado desse animal, coitado desse jumento. Vocês dois estão pesados em cima dele. Vocês estão fazendo o animal sofrer. E aí, imediatamente, o velho tomou a decisão de pedir ao seu filho que descesse do burro para que ficasse mais leve e que pudesse ir caminhando enquanto só o senhor ia em cima do burro. E aí, no decorrer da viagem, aparecem novas pessoas e começam a criticar. Como pode você, homem, deixar uma criança, um menino ir caminhando enquanto você vai aí em cima do burro? E aí o homem decidiu trocar de lugar com o menino mais novo. E aí o menino mais novo foi em cima do burro e o homem mais velho foi caminhando. E aí eles encontraram novas pessoas que diziam assim: como você pode fazer isso, menino? Como você pode ir em cima do burro, deixando seu pai tão velho, tão idoso, caminhando sozinho? E aí o homem decidiu que a partir daquele momento, os dois iriam descer do burro e iriam caminhar a pé, puxando o burro com uma corda. E aí eles encontraram novas pessoas que riam e caçoavam do menino e do velho. Como pode vocês dois, com esse animal tão forte, andar caminhando quando poderiam se aproveitar desse animal? Esse animal com vigor, com força, poderia levar vocês e vocês preferem fazer esse esforço de caminhar sozinhos. E aí, por fim, o homem e o menino, o velho e o menino, decidiram carregar o burro nas costas, deixando a sua caminhada muito mais pesada. Eu não sei dizer se eles conseguiram chegar ao destino final ou se chegaram com toda certeza. A sua caminhada, a sua viagem foi muito mais pesada, foi muito mais custosa. As pessoas que caçoavam do homem e do menino não sabiam qual era o objetivo deles, não sabiam o porquê que eles estavam fazendo aquilo desse jeito, não sabiam aonde eles queriam chegar. Mas por que será que o homem e o menino levaram tão em conta o que os outros diziam? A preocupação excessiva com a opinião alheia
pode deixar a nossa vida mais pesada e nos desviar desse objetivo. É por isso que seguir as dicas que eu vou dar agora pode fazer total diferença na sua vida. E a primeira dica para você não ser influenciado negativamente pela opinião alheia é você mergulhar no autoconhecimento. Será que se um homem velho, se um menino soubessem quem de fato eles eram, eles teriam ouvido as vozes externas? Às vezes a gente ouve as pessoas, nós somos negativamente influenciados, nós nos permitimos estar angustiados pela opinião alheia porque nós não sabemos quem nós somos. Aqui, depois que eu comecei a gravar vídeos aqui na internet, eu comecei a receber uma série de comentários ruins. Uma série de comentários chatos, sabe? A meu respeito da forma que eu falo, sobre o que eu falo, sobre a forma que eu vivo e que eu compartilho. E apesar daquelas coisas no primeiro momento terem me chateado, eu não permiti com que aquilo me paralisasse, não parei de gravar vídeos aqui e nem deixei com que isso afetasse de fato a minha vida, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei dos meus objetivos, eu sei aonde eu quero chegar com cada vídeo, eu sei o quanto ajuda algumas pessoas, o quanto algumas pessoas reagem positivamente aos meus vídeos, então tudo bem se algumas pessoas não concordam, tudo bem se elas têm problemas com elas mesmas e comentam as coisas aqui, sabe? Porque eu sei quem eu sou. E quanto mais você tem profundidade de quem você é, menos você se preocupa com o que as pessoas falam a seu respeito. Outra coisa que você precisa saber com muita clareza é saber quais são os seus objetivos na vida. O objetivo daquele idoso, do menino, era fazer a venda do burro para resolver algumas questões deles lá. As pessoas ao redor não sabiam disso, mas eles sabiam. Eles foram em cima do burro porque a viagem era longa, eles já precisariam voltar caminhando. Então, nós precisamos saber muito claramente quais são os nossos objetivos. Se você sabe aonde você quer chegar, a opinião dos outros não vai fazer tanto sentido para você. Porque às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, para que economizar tanto? Que bobeira. E elas não vão entender, mas você sabe daquela viagem que você está buscando, você sabe daquela casa própria que você está buscando, só você sabe. Então nós precisamos ter muito claro na nossa mente quais são os nossos objetivos na vida, porque as pessoas podem não saber, mas quando nós sabemos, nós permanecemos firmes na nossa caminhada, porque nós sabemos onde nós queremos e onde nós vamos chegar com aquelas atitudes. Outra coisa muito importante, outra dica muito importante, avalie as suas companhias. A gente cansa de ouvir que nós somos a média das pessoas com quem nós convivemos. E as pessoas que nos cercam fazem muita diferença na nossa vida. Existem pessoas que podem ter a maturidade de entender que somos diferentes dela e temos opiniões diferentes, mas tem pessoas que simplesmente não entendem e não precisam entender. Tem pessoas que têm objetivos de vida totalmente diferentes da gente ou não têm objetivo nenhum. E por isso, elas às vezes falam coisas que mexem com a gente. A gente precisa avaliar nossas companhias, as nossas relações tóxicas. Então, você já parou para pensar quem é que está com você, quem é que está ao seu redor, quem são as suas companhias? Às vezes você tá ali tentando juntar dinheiro, sabe? Para você realizar aqueles sonhos. Você tá vivendo minimalismo porque você quer uma vida com mais leveza. E aí as pessoas ao seu redor são pessoas que gastam exageradamente, são pessoas que têm uma vida pesada, que têm uma vida de excessos, e aquilo acaba sim te influenciando de alguma forma, aquilo acaba sim afetando você de alguma forma. Então é importante que nós possamos avaliar as nossas amizades, avaliar as nossas companhias e deixar no nosso círculo só aquelas pessoas que vão de fato fazer bem pra gente, que vão de fato a nos ajudar a chegar aos nossos objetivos. E eu não tô falando só de objetivos financeiros, mas objetivos de construção de uma família saudável, de dias mais tranquilos, de uma vida saudável, né? Um corpo físico saudável. Nós precisamos nos aproximar das pessoas que têm objetivos semelhantes aos nossos.
Outra dica é você desenvolver em você a autoconfiança. Você buscar ser uma pessoa autoconfiante. Para algumas pessoas isso pode ser muito fácil, porque algumas pessoas já são naturalmente autoconfiantes. Mas para outras pode não ser tão fácil assim. Eu nunca fui uma pessoa autoconfiante. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura. Mas depois que eu detectei essa minha dificuldade, eu comecei a trabalhar em minha autoconfiança. E como que você pode trabalhar a sua autoconfiança? Se esforçando naquilo que você é ruim para você se tornar boa, trabalhando a autoafirmação, dizendo para você mesmo o que você é capaz, que você vai conseguir, sabe? Eu tava na academia ontem e eu tava com um treino novo, e aí eu comecei ali a executar o treino e eu já tava cansada e eu não tava aguentando e querendo parar, mas até que eu falei assim, não, eu consigo. E eu comecei a trabalhar na minha mente, não, eu consigo mais uma, eu consigo mais uma série, eu consigo mais uma repetição. E engraçado que quando eu comecei a autoafirmar aquelas coisas pra mim, eu fui indo além do que eu imaginei que conseguiria. Então, o poder da autoafirmação é muito grande. O poder das palavras que você declara sobre a sua vida é muito importante. Então, trabalhe essa questão da autoafirmação, cuide de você para que você eleve a sua autoestima, cuide daquilo que te incomoda, sabe? Uma coisa, por exemplo, que me incomoda muito é a minha sobrancelha. Quando a minha sobrancelha não tá legal, eu me olho e eu não me sinto bem, não me sinto bonita. E aí eu vou tratar de resolver, né? Eu vou tentar dar um jeito na minha sobrancelha. Se eu puder, eu vou numa pessoa, né? Numa designer de sobrancelhas. E assim a gente vai fazendo, a gente vai trabalhando a nossa autoconfiança para que a gente possa lidar melhor com as situações. E por último, foque naquilo que você pode controlar. Agora que você já sabe quem você é, o que você quer, quais amizades você precisa ter e você está desenvolvendo ali a sua autoconfiança, você precisa focar só no que você deve controlar, no que você pode controlar. Eu não posso controlar quem vai chegar aqui no meu YouTube, no meu canal e vai comentar N coisas. Eu não posso controlar, mas eu posso controlar sim como eu vou me sentir em relação a isso, como eu vou reagir em relação a isso. Se lá no primeiro comentário ruim que eu tive eu parasse de gravar outros vídeos, eu também não ia receber comentários, feedbacks positivos de pessoas que foram ajudadas pelo meu vídeo. Então, foque naquilo que você pode controlar. Você pode controlar o que você sente, o que você faz, para onde você vai, o que você vê, mas você não pode controlar como que o outro vai reagir em relação a você. Então, se é uma coisa que você não pode controlar, você olha para si mesmo e fala: isso não tá na minha alçada, eu não posso fazer nada em relação a isso. Sabe? Isso é um problema que a pessoa vai ter que lidar. E é muito importante eu dizer que todas essas coisas que eu falei podem não ser fáceis. Então, o que você vai precisar fazer? Exercitar. Porque se você é uma pessoa que se preocupa muito com a opinião dos outros, mesmo você decidindo agora não se preocupar, você vai se preocupar. Só que quando aquela preocupação vier, quando aquela angústia vier, você vai parar e você vai falar: eu sou isso que a pessoa está falando? Sabe? Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero chegar aonde? Quem eu sou? Onde eu quero chegar? Você vai se fazer essa pergunta, sabe? Por que eu estou economizando? Por que eu estou vestindo essa roupa? E aí, ao se questionar e responder isso por várias e várias vezes, essa necessidade de aprovação e essa angústia causada pela opinião do outro vai diminuindo pouco a pouco. E eu falo isso com propriedade porque isso aconteceu comigo. E todas as vezes que essas palavrinhas, essas coisas chegam até a mim, eu paro, me questiono e sigo em frente, porque eu sei que aquilo não diz respeito a mim. E hoje, depois de tanto exercitar, de fazer esse exercício que eu estou falando, eu nem preciso me questionar às vezes, porque essas coisas nem me afetam. Eu já sei quem eu sou, não preciso me questionar, não preciso falar nada, porque eu já sei isso, já não me afeta mais. E isso é com o tempo mesmo, sabe? E, enfim, eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês possam se importar menos com a opinião dos outros, porque as pessoas não vão se calar. As pessoas ruins, as pessoas tóxicas não vão deixar de fazer comentários ruins, não vão deixar de te influenciar negativamente. As pessoas não vão se calar, por isso, foque em você e no que você pode controlar. Um beijo e até a próxima!